Aqui na bancada conosco, na entrevista desta sexta-feira, o professor Dr. Enéas Tavares. Ele tem o seu livro A Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon. Foi lançado na Feira do Livro desse ano aqui em Santa Maria, escrito juntamente ao Departamento de Letras Clássicas e Linguística da UFSM. Lança amanhã às 4 da tarde, na Atena Livraria, o romance com uma linguagem steampunk, subgênero literário que surgiu nos anos 80 e que tem elementos de ficção científica e do futurista cyberpunk. Ele foi escrito pensando no público juvenil e adulto. E, aliás, o jornal Folha de São Paulo, que não precisa nenhuma apresentação, reconheceu no gênero da sua escrita, no gênero do seu trabalho, uma recuperação literária muito interessante. Doutor Enéas, que bom que você está aqui conosco. Muito obrigado por atender o convite. Obrigado, André. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é essa lição da anatomia, lição de anatomia? Esse é um romance no qual eu venho trabalhando já há uns bons 5 anos. Né? Eu comecei a trabalhar nesse romance em 2009, quando eu fiz uma oficina de escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil. Sim. Na época, o processo seletivo para essa oficina de escrita criativa foram 3 contos. Né? Nós submetíamos 3 contos e um daqueles contos era justamente o conto que tinha o Luizon por protagonista. Né? Era uma parte do diário, né, do Luizon, no qual ele detalha o que ele faz com as suas vítimas. Né? Na época o texto tinha algo como 10 páginas, em 2010 eu transformei aquele texto numa novela um pouco maior, detalhando um pouco o cenário, né? E nesse último ano eu transformei essa novela no romance, né, A Lição de Anatomia do temível Dr. Luizon, que é o primeiro volume de uma série chamada Brasiliana Steampunk, né, que objetiva não só reinterpretar os grandes heróis da nossa literatura brasileira, como, por exemplo, Rita Baiana, Simão Bacamarte, Isaías Caminha, Zolfieri de Álvares de Azevedo, entre outros, né? Como também recuperar esses personagens numa estética que é bem popular, né? Que é bem ficção científica, né? Direcionada para um público juvenil adulto. Então essa é a minha proposta e essa foi uma das razões também, né, de ter optado por um concurso da editora Casa da Palavra e do selo Fantasy, que é um selo direcionado, né, para o público juvenil adulto. Aliás, a crítica tem elogiado exatamente essa imersão, né? Como é que nós podemos dizer, essa configuração entre o que é o real e o que é fictício, né? Sim. E traz esse jogo de retorno e de prospecção desse passado para alavancar uma imagem de futuro. É tudo muito interessante e chama atenção, pelo menos os críticos têm dito isso, que consegue trazer uma recuperação aos nomes do real para essa possibilidade de trabalhar com o imaginário. Isso. Eu gosto muito do que tu mencionas, André, porque o steampunk ele funciona justamente nessa direção, né? O steampunk ele é o oposto do cyberpunk, né? O cyberpunk surge na década de 70, início de 80, e o steampunk, final da década de 80, como uma oposição, né, a esse primeiro gênero. Se o cyberpunk é ficção científica no futuro, steampunk, né, que é o punk do vapor, é ficção científica no passado. E como é uma ficção científica no passado, né, os atores tendem a recuperar figuras literárias, figuras históricas, figuras filosóficas, personagens, né, que nós vamos encontrar aí em livros do período. Né? No Brasil, a literatura steampunk não tinha feito ainda uma recuperação em termos de personagens literários. Nós já temos vários escritores, né, que estão escrevendo, que estão pensando a ficção steampunk no Brasil. Mas eu posso dizer que o Lição de Anatomia é o primeiro, né, a fazer o que os ingleses fazem muito bem, Alan Moore, Neil Gaiman, Ken Newman, né, de pegar personagens que já caíram em domínio público, né, o Isaías Caminha, do Lima Barreto, por exemplo, foi publicado em 1910. Né? Sim. Então é característico que o meu romance se passa em 1911, que é justamente o que acontece com Isaías Caminha depois do romance do Lima Barreto. Né? Aí é esse repórter carioca que vem para Porto Alegre dos Amantes, para investigar ou para escrever uma reportagem, né, a respeito dos crimes desse médico, né, e esteta chamado Antoine Lison. E é visitando a cidade de Porto Alegre que ele entra em contato com essas figuras literárias, né, que pertencem a outros autores. Por exemplo, Luizon está internado no Hospício São Pedro para criminosos, perigosos e histéricas incontroláveis. Né? Daí o temível. Exatamente. Me chamou muita atenção já no título o temível, porque remete já a uma concepção de interpretação muito forte, temível. E esse temível, então, que está internado num hospício que está sob a direção do Simão Bacamarte e do Machado de Assis. Né?
Aí o Isaías Caminha, por exemplo, vai também entrar em contato com esse prostíbulo de luxo chamado Palacete dos Prazeres, que é administrado por Rita Baiana, Pombinha e Leone. Ele também conhece, né, essa sociedade secreta do período, que é o Partenon místico dentro do romance, né, que é composta por figuras como Dr. Benignos, Vitória Acauã, Zolfieri de Azevedo, Sérgio Pompeu e Bento Alves, que são outros personagens literários também do século XIX ou da segunda metade do século XIX. Então eu acredito que o Brasiliana Steampunk ele tenha por objetivo recuperar todas essas figuras literárias com o estilo dessas figuras literárias. O Isaías Caminha do Lição de Anatomia fala como o Isaías Caminha lá do Lima Barreto, né? Assim como o Simão Bacamarte fala como o personagem do Alienista. Recuperar essas figuras literárias da nossa tradição, né? Valorizando aquilo que nós somos, a nossa linguagem, mas ao mesmo tempo com essa roupagem super-heróica, popular, juvenil adulta, né, de romance de mistério e de aventura. Né? O título ele é uma paródia, né, de várias coisas diferentes, né? Ele é uma paródia do quadro do Rembrandt, né, a Lição de Anatomia do Dr. Tulp, mas ao mesmo tempo tem a inserção de um quadro enigmático, semi-escuro, exato, o corpo humano sendo revelado por dentro. Exato, exatamente. E ao passo que a inserção, como tu bem mencionas, do temível, né, é uma brincadeira com essa ficção de Pope, essa ficção popular, né, que brinca com a figura dos monstros assustadores e dos fantasmas aterradores. A própria atualidade da violência urbana, o temível, o terrível, né? Esses personagens assim sempre adjetivados, identificados com um adjetivo antecipadamente, né? Mas eu fico pensando aqui também nessa a capacidade que tem o leitor na recepção do teu trabalho, né, que parece estar sendo muito boa, de trabalhar com todos esses elementos, com todos esses cenários e essas remissões também, né, que é muito interessante essas remissões, acho que é o cerne da colocação, mas também com essa tua capacidade de articular toda essa... Como é que foi essa elaboração prévia? Colocou ali um mapinha, onde é que vem alguém, quem que eu vou trazer para cá? Como é que você entrecruzou todos esses personagens? Eu tenho 3 horas para responder essa pergunta. Eu vou tentar responder em 30 segundos. Eu imaginei essa questão mesmo aí. Tá. Eu vou falar um pouco do ponto de vista temporal. Né? O romance ele é um imenso quebra-cabeça. Tá? A primeira parte ele se passa em 3 dias, em julho de 1911. A segunda parte se passa em 3 anos. Né? Começa em 1909 e vai até 1911, ao passo que a terceira parte começa em 1902 e vai até 1911. As outras 3 partes do romance, elas acontecem em poucas horas, numa noite, na qual 3 personagens conversam e onde os mistérios, né, a respeito do que aconteceu com o Lison são, alguns deles, revelados. Né? Então, o romance ele se pretende também, esse quebra-cabeça, essa brincadeirinha, isso deu trabalho, né? Eu fiz uma gigantesca linha temporal, né, onde eu coloquei todos esses elementos. Então, eu estava imaginando isso. Marcando, né? Bom, isso aqui vai acontecer na primeira parte, isso aqui vai acontecer na segunda parte, isso aqui vai acontecer na terceira e depois nas últimas 3, né, nós vamos ter remissão a isso, isso e isso. Né? Com respeito aos personagens literários, aconteceu um pouco por sorte, né? Porque eu já tinha a história do Lison, do Pedro Brito Cândido, que é o investigador, que é um outro personagem inédito, e eu estava na época lendo o Isaías Caminha do Lima Barreto. E eu fiquei encantado com o narrador do Lima Barreto. Eu fiquei realmente encantado porque é um narrador decadentista, apaixonado por aquelas damas fatais, né? Um personagem cheio de ímpeto. E por um breve instante eu pensei, e se o Isaías Caminha narrasse a história do Lison? Aí quando eu joguei a data, né, quando eu joguei a data assim, de publicação, quando eu fui pesquisar a data de publicação, nós já temos o Lima Barreto e o Isaías Caminha em domínio público. E aí, 5 minutos depois, eu olhei para a mesa de trabalho e também estava ali o Alienista do Machado. E aí foi automático, né? E se, além de termos o Isaías Caminha, tivermos também o Simão Bacamarte como diretor do hospício, né? E a partir dessa ideia, André, aí todos os outros personagens vieram. Eu sabia que teria um prostíbulo de luxo, eu sabia que teria uma sociedade mística, secreta e tal, né? Mas a resolução de como essa sociedade seria apresentada no romance, assim como o Palacete dos Prazeres, isso veio com a inserção dessas figuras literárias. Né? Vou fazer mais uma aqui que talvez precise de mais 1 hora para respondê-la, né? Como se fosse numa palestra. Mas é necessário, porque toda ficção tem o liame, né? Que vincula, que traz ao contexto de convivência, de que as pessoas possam se aproximar da sua experiência pessoal, né?
E quando se tem aí alienista, quando se tem essa questão toda, você tem aquela velha dicotomia do normal e o que não é o normal, né? Exato, Tem. exato. Isso aí está presente. Certamente. Esse é um bom ponto, André, porque apesar do meu romance ele ser um romance histórico, né, o steampunk ele é um gênero que brinca com esse passado de um século atrás, né, um século e meio atrás às vezes, eu acredito que ele trata de questões que são muito pertinentes à nossa sociedade e questões que me inquietam até hoje. Né? Questões como violência, questões como escravidão, questões como os direitos das mulheres, né? Ou os direitos dos oprimidos, ou enfim. Né? Como nós vemos... Eu lembrei agora o Sorriso da Mona Lisa, aquele filme bárbaro, tem filme de antigamente com questões bastante pontuais. Te interrompi. E a ficção é sempre isso. A ficção, ela, por mais que ela se pretenda histórica, 100, 200 anos atrás, é sempre uma visão presente sobre esse passado. Né? E eu acredito que os heróis do Lição de Anatomia, sobretudo os heróis do Partenon Místico, que aqui é uma brincadeira histórica, né, com a sociedade literária de Porto Alegre do século XIX, né? Que nós tínhamos o Partenon literário, né, que era essa sociedade literária que promovia justamente, né, a libertação dos escravos, os direitos das mulheres. Né? E aí no meu romance o Partenon literário virou o Partenon místico. Né? E eu busquei nessa Porto Alegre histórica, né, o romance inclusive abre com esse mapa, né, da Porto Alegre dos Amantes, que não é a Porto Alegre dos casais, mas a Porto Alegre dos Amantes, né, no qual nós podemos passear na medida que nós vamos lendo o romance por esses cenários. Né? Em outros termos, a presença do mapa é uma brincadeira não só com esse passado que pretensamente foi, mas com um presente que em muitos aspectos continua aí, né, diante dos nossos olhos, com todos os seus problemas, com todas as suas incongruências e com todas as suas angústias. Né? Tem vários personagens aqui que são muito angustiados, né? Brinca um pouco com aquele espírito decadentista, mal do século, romântico também, um pouco anterior, né? Mas que um pouco dialoga assim, com a nossa vivência. Né? Um outro exemplo, o cenário steampunk apresenta robôs. Então toda vez que as criaturas robóticas aparecem no romance, né, eu estou pensando na forma como nós nos relacionamos ou como nós estamos aprendendo a nos relacionar com a tecnologia até os nossos dias. Né? Enquanto estamos nos robotizando. Exato, exatamente. Deixando, ao invés do robô ser o exterior, já estamos nós nos interiorizando como robôs. Né? Professor, olha, deu um grande prazer hoje aqui. Habitualmente a gente tem às sextas-feiras um quadro de música. Hoje entramos com literatura e o senhor enriqueceu enormemente o nosso espaço aqui. Tá bom. Eu queria saber uma informação. E a editora, o que está dizendo aí da circulação, da aceitação, da recepção do trabalho? Isso é muito importante também. Por enquanto, eu estou tendo um apoio absoluto deles. Né? Eles pensaram, sobretudo o editor do selo Fantasy, que é o Afonso Solano, enfim, que é essa personalidade, escritor também. Né? E partiu dele a ideia de um concurso literário que pudesse revelar, sobretudo utilizando mídias, enfim, virtuais e redes sociais. Foi que você acabou vencendo, né? É isso, revelar um novo projeto literário que pudesse, né? E o romance acabou vencendo aí um concurso que na primeira fase teve mais de 1.400 inscritos. Então foi de saída uma grande vitória. De saída já uma grande vitória, assim, né? Ele não era, obviamente, um concurso direcionado para a literatura steampunk. Ele era direcionado para a literatura fantástica. Então nós tivemos propostas, né, por exemplo, sobre ficção científica, fantasia, ficção espacial, horror, suspense e também alguns projetos, eu imagino, steampunk. Né? Mas eu fico surpreso também com a quantidade de produção, né? 1.400 concorrentes é considerável. Né? E é claro que eles pensaram também o concurso de uma forma muito inteligente, né? Porque a primeira fase do concurso foi um pouco essa pergunta que tu me fez, né? Fale sobre isso em 30 segundos. Não foi isso, foi resuma o romance ou a sua proposta num texto de 140 caracteres. Que é né, o texto de um Twitter. Do Twitter, tá? Né? Daqui da comunicação. A segunda fase foi resuma o seu romance num parágrafo de 1.500 caracteres, tá? Que é um pequeno parágrafo. E aí a terceira fase foi o manuscrito. Aí nessa terceira fase nós tínhamos 17 finalistas, né? E na última fase 4, né? Apenas eu como finalista da região sul. E o resultado foi que o Lição de Anatomia acabou agradando, assim, um pouco porque a editora menciona que o steampunk está na moda, né? E é um gênero aí que tem o seu apelo, né? O personagem que lá fez os cypherpunks também, né? Que acabou fazendo toda essa questão da criptografia, vem toda nessa carona, todo esse movimento, exatamente, para a defesa dessa sociedade oculta que está oculta no sentido de a gente não percebê-la, mas que está muito intensa, muito viva. Por favor, queira reforçar o convite. Atena Livraria.
Amanhã, no dia 11 de outubro, a partir das 16 horas, nós temos uma programação bem intensa, né? Primeiramente, uma mesa comigo, com o André Cordenons e com a Nicole Inviter. O André Cordenons e a Nicole Inviter são professores aqui em Santa Maria e escritores de literatura fantástica também, né? Então, a tarde vai abrir, né, com essa conversa a respeito de literatura cyberpunk, a respeito de escrita criativa e outros assuntos. A partir das 18 horas, nós temos a sessão de autógrafos. E a partir das 19, um baile de máscaras, né? Olha Visto só. que a subcultura ou a cultura steampunk, ela adora, né, vestir essas roupas vitorianas, utilizar, enfim, esses objetos raros, né? E nós vamos ter amanhã na Atena várias pessoas caracterizadas, inclusive como personagens do livro, né? Já estão confirmadas a presença de Rita Baiana, a Madame de Quental, que é uma das vilãs inéditas do romance, o Zolfieri de Azevedo e a Pombinha, entre outras presenças ilustres. Então eu gostaria de convidar, né, a todos os que estão assistindo, né, a essa entrevista, ao público santamariense, que estejam presentes amanhã na Atena Livraria a partir das 16 horas, isso que teremos uma programação bem intensa, né, e inesquecível, né, do ponto de vista da cultura vitoriana. Seguramente. E steampunk. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado.